Olá pessoal, seja bem-vindo a um quadro adicionado no curso de Lógica de Programação, Algoritmo e Lógica de Programação. Esse quadro permite responder às perguntas dos colegas, ok? Algumas das perguntas que eu achar mais interessante. E dessa vez quem fez uma pergunta foi o caríssimo Alberlino Júnior na página, ok? Na aula número 2 ele posta lá um pequeno projeto, vou dizer assim, que tem um questionário, uma perguntas e respostas de química. E ele aqui pergunta se é possível adicionar um gabarito nesse algoritmo. Para quem não faz ideia do que seja um gabarito, na verdade é uma folha em que contém a resposta. E você tem uma pergunta e tens uma folha à parte, um gabarito, em que você tem as alternativas A, B, C e D. Normalmente são 4 perguntas e você escolhe ou faz um borrão na resposta correta. Então ele apresenta aqui um algoritmo que ele executou e gostaria de saber se é possível adicionar esta opção. Eu peguei no código dele, copiei e passei aqui no Visual G, ok pessoal? Eu vou executar para a gente ver o código do Alberlino, ok pessoal? Então vou clicar aqui em executar, a gente tem aqui o programa, ok? Então ele começa já aí com, ok, primeira rodada, apresenta o menu, opção 1 sair, opção 1 inicial, opção 0 sair e a opção 2 é rank. Se eu clicar na opção 2, ela apresenta aí o nome vazio, acertou, errou e pontuação, ok? Depois vou pressionar um Enter, volta de novo no menu. Se eu pressionar na opção início, ele faz a pergunta do nome do usuário, nesse caso vou digitar o nome dele, Alberlino, ok? E acho que vou pôr o meu, ok? Vou digitar o meu nome, Kitumba, ok? E aí vem as perguntas, começa com a primeira pergunta. Ele pergunta, ocorre a fusão quando, e depois vem as alternativas corretas. Quando passa do estado líquido para o estado gasoso, quando passa do estado líquido para o estado, fiz troca na resposta, no estado gasoso, quando passa do estado sólido para, aqui faltou algo, para o estado líquido, e quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Pessoal, normalmente nós não somos muito bons em química, ok? Eu vou tentar responder, ok pessoal? Vou responder a linha C. O que é uma inércia? Tem as alternativas A, B, C e D, ok pessoal? Vou responder, vou supor que eu respondi a linha C, ok? Só vou chutar. Ok, tem uma segunda pergunta, a terceira pergunta, vou responder a linha, por exemplo, a linha D. E tenho a pergunta número C, ou a quarta pergunta, que eu vou responder a linha C. E depois ele mostra aqui parabéns Kitumba, acertei duas, errei duas e tenho 200 pontos. Pá. Eu vou dizer o seguinte, Adelino, o programa ficou fantástico, ok? Sinceramente gostei muito, ok? Apreciei o aplicativo, ok? Eu sinceramente gostei. Venho aqui o nome do autor, Alberlino Júnior, ok? Versão aprendizado. Eu pelo menos também já passei por essa fase e até agora ainda continuo a passar, mas eu peguei no projeto, dei uma olhada no projeto e refiz o projeto, ok pessoal? Eu vou mostrar a versão que eu cheguei de fazer, vou pressionar a tecla 0, por exemplo, para poder sair, ok? E vou terminar o programa. Vamos dar uma olhada somente no código do Alberlino para ver. Ele aqui começa com um teste de química, ok? Define as variáveis erros, acertos, pontuação, contador, OP, A, B, ok? E diz, essas variáveis acabam sendo uma variável global, onde aparecem os erros, quantas vezes você acertou. Tem aqui a opção que é do tipo caractere, tem alguns vetores que ele criou de nome, de pontuação, e criou aqui um ranker do tipo de uma matriz, ok? Isso aqui é uma matriz, a gente vai falar mais tarde. E ele aqui criou vetores, ok? Se bem que, pelo menos, vamos tentar depois dar uma olhada. Ele começa aqui com o menu no início do programa, ok? Ele começa aqui com o menu, cria um repeat, ok? E tem o seu menu começando já a contar.
Depois ele vai analisar. Se você escolher a opção número 1, logo termina o programa, ok? Se não, nesse caso, se escolheres a opção 0, ele termina o programa. Se escolheres a opção 1, ele começa por pedir o teu nome e aparece aqui as primeiras questões, né? Primeira questão, ok? E aparece as alternativas e você escolhe a resposta. Depois ele diz aqui, a resposta é a linha C e vê, se você acerta, recebes um ponto, ok? Recebes um ponto a dizer que acertaste e recebes a pontuação de 100. Se não, recebes um erro e a pontuação de 0. Eu, pelo menos, não vi necessidade de adicionar mais esse 0, ok? Precisava só meter o erro, ok? Mas vamos continuar. Para mim ficou super interessante. Tem aqui a segunda opção, ok? Onde ele apresenta a segunda pergunta e segue a mesma ideia, ok, pessoal? Então, eu apreciei muito, mas muito o software desenvolvido pelo Albert-Lino e ele fez aí uma pergunta bem interessante. Normalmente, para mim poder, essa parte também eu gostei, onde ele vai mostrar. Normalmente aqui ficaria muito confusa, muito complicado para quem é novo, mas ele aqui aparece, ele mete uma maneira de você fazer ordens de listas. Isso a gente vai ver mais tarde quando começamos a trabalhar com uma lista, um vetor de várias listas. Se você quer ordenar listas em começa do primeiro, ou do maior, ou começa do menor, ordens de lista, isso você aplica. A gente vai tentar ver como fazer isso, ok? Eu vou tentar explicar numa possível aula, ok? Ele aí usa um auxiliar para poder fazer isso, mas eu vou explicar futuramente, ok, pessoal? Então, respondendo à pergunta do Albert-Lino, onde ele pergunta, se é possível mostrar, por exemplo, as respostas corretas e as respostas erradas. Então, por exemplo, se eu fizer uma lista e eu quero listar todas as perguntas em que seja possível eu verificar quais são as respostas corretas ou quais são as respostas erradas, possivelmente desse jeito eu teria que repetir de novo esse código, ok? Teria que repetir o código e ao lado meter as respostas corretas e as respostas erradas, ok? E até porque a gente acabou repetindo muitos e muitos códigos na mesma, que poderia muito bem simplificar. Eu diria o seguinte, esse escreva que está aqui, ele está repetido 4 vezes, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui pergunta número 1, tenho pergunta número 2, pergunta número 3, pergunta número 4. Essas 4 perguntas poderiam ser resumidas num for, ok? Ou poderias ter criado um vetor em que contém as perguntas e um vetor que contém as respostas, ok? E um talvez que poderia conter as alternativas corretas. Desse jeito ficaria muito complicado você responder ou acertar com o gabarito, a não ser que você faça na mão. Mas eu refiz o código, vou dar uma mostrada aqui como é que eu fiz, ok? Vou executar primeiro, vamos dar uma olhada. E eu tenho aqui o código, ok, pessoal? Começa com a primeira rodada, menu, os mesmos menus, não mudei muita coisa, segui a mesma ideia dele. E tenho aqui a opção 0, a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Se eu clicar na opção 0, eu já sei que eu vou sair. Se eu clicar na opção 1, vai iniciar. Se eu clicar na opção 2, ele me mostra que não tenho nenhum ranker. Nesse caso, a lista está vazia. E volto de novo no menu. Se eu clicar na opção 1, eu vou começar do mesmo jeito que ele começou. Por exemplo, vou meter Albert-Lino. Ok, Albert-Liano, acho que é assim. Albert-Liano, desculpa aí. E começa a pergunta, ok? Então, eu apareço aí com a primeira pergunta, vou fazer a mesma coisa, vou selecionar a linha C, vem uma segunda pergunta, vou selecionar também a linha C, tem uma terceira pergunta, vou selecionar a linha C, só vou selecionar mesmo, e ele me mostra a mesma ideia, ok? Praticamente não mudei quase nada em termos visuais, mas a gente vai ver o que aconteceu no código, ok, pessoal? Então, se eu dar um Enter, eu volto para o menu. Se eu clicar no Ranker, ok? Eu logo tenho aí a lista de ranker com uma pessoa votada, ok? Pessoal, já acaba tendo uma pequena diferença do primeiro. E vou tentar cadastrar mais uma vez, eu acho que não. Vou mostrar o gabarito, como é que ficou, por exemplo. Vou dar um Enter e logo a gente consegue ver as perguntas todas, ok? E as alternativas corretas. Dá para ver aqui quais são as alternativas corretas. Ok, pessoal? Então a gente consegue ver todas as alternativas corretas. Então isso seria mais ou menos uma espécie de gabarito. Eu vou agora fazer o seguinte, vou parar o código, ok?
e vou tentar mostrar como é que eu fiz. Eu usei procedimento, pessoal, usei procedimento para poder facilitar. Então, eu poderia muito bem ter que amanhã personalizar esse meu programa em que as pessoas tinham que fazer as perguntas a partir, por exemplo, inserissem a pergunta, mas eu preferi fazer do jeito que começou o programa. Então, tenho aqui um procedimento, ok? Que chama-se inicialização das perguntas. Nesse procedimento, eu só vou inserir quais são as perguntas que eu quero adicionar no teste. Então, eu tenho 4 perguntas e eu aqui faço as 4 perguntas. Depois tem um segundo procedimento, esse procedimento começa na linha 3, termina na linha 10. E depois tem um segundo procedimento, onde eu tenho somente as respostas. Deixa eu fechar. Ok? Tenho somente as respostas e começa na linha 12. Ok, pessoal? Então, o meu procedimento chama-se inicialização das respostas. E começo aqui por adicionar as respostas das perguntas que eu mencionei lá em cima. Então, tem a alternativa A, B, C, D. E aqui eu tenho que apontar qual é a linha correta. Logo, então, eu indico que aqui é a resposta correta. Tanto as perguntas quanto as respostas acabam sendo um vetor, ok? Nesse caso, global é possível, é possível ver em toda a parte do programa. Talvez quando a gente começar a falar de escopo vai explicar isso. E aqui só aparece as perguntas. Então, tenho 2 procedimentos, um com inicialização das perguntas e um com inicialização das respostas. Depois eu acabei criando também um procedimento com o nome de menu inicial. Ok, pessoal? Então, eu isolei as partes do código para facilitar. Então, eu tenho aqui o meu menu inicial, que também acaba sendo um procedimento. E eu tenho uma variável global, onde ele mostra o contador de vezes que está a jogar. Aquela parte em que aparece ronda número 1, ronda número 2. Então, eu aqui mostrei. Quando eu inicializar o meu programa, primeiro analiso se a alternativa ou a opção escolhida é diferente de 0. Nesse caso, se for diferente de 0, ele vai entrar aqui e encontra escolha. Ok, pessoal? A gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente começar a falar de estrutura e de decisão. E eu tenho aqui um sinal, ok? Quer dizer, se a alternativa escolhida for 0, ele vai finalizar o programa, ok? Se não, ele vai vir aqui e vai analisar qual dos casos. Nesse caso, temos o caso número 1, 2, 3 e outros casos. Caso você insira uma opção inválida, ele te mostra que essa opção é inválida. Então, se eu inserir a primeira opção, eu também tenho um procedimento, quer dizer que sou guiado para um procedimento. Então, é nesse procedimento, ok? Eu, por exemplo, vou vir aqui, é nesse procedimento na linha 76, que começa, eu tenho a minha variável nome, a minha variável opção, a minha variável acertas, erradas, pontos, a minha variável i. Eu normalmente não gosto muito de variáveis que só tem uma letra, mas o i e o j acabam sendo uma exceção, ok, pessoal? Isso talvez vocês vão entender mais tarde quando começarem a falar comigo mais sobre interação, estrutura de repetição. Eu vou usar o i e o j, talvez vocês vão ver isso como contador, mas essas variáveis são as únicas que eu permito. E aqui começo logo o programa, pessoal. Vê só, eu começo, escreva, ok, e digito o nome, exatamente conforme o Alberliano fez. Depois eu vou vir aqui, tenho um para e começo a pergunta. Então, o meu para tem um i, que começa de 1 até 4, e eu venho aqui, teste, pergunta número 1, ok? Então, o valor que é guardado na variável i passa a estar aqui. E vê como é que eu faço. Eu venho e mostro a pergunta. Eu tenho um vetor em que tem todas as perguntas. Eu primeiro mostro o vetor que está na posição número 1. Logo aqui ele me mostra a mensagem da pergunta número 1. Eu meti aqui escolha para me facilitar no ajudador, por exemplo, quando eu vou querer, porque eu tenho uma lista de perguntas e eu quero que as minhas perguntas comecem a ser mostradas de 1 a 4, de 5 a 8, de 8 a 12 e de 12 a 16, porque eu tenho 16 respostas possíveis e dentre essas 16 apenas 4 estão corretas. Então é por isso que eu usei essa escolha aqui para poder me ajudar nesse tipo de situação. E eu tenho aqui, por exemplo, um segundo dentro do primeiro da pergunta. Tenho aqui um J, em que o J começa na posição do ajudador. Então,
Se o i for igual a 1, o ajudador começa também na posição 1, até ele vai ter 1 mais 3, vai ser 4, então até 4 vai mostrar as respostas, as possíveis respostas da primeira pergunta, ok pessoal? E aqui vem a resposta. E como é que eu vou saber se é a resposta correta ou não? Eu tenho a opção escolhida pelo usuário, se é igual à linha correta, ok? Porque quando eu preenchi a inicialização, eu tive que indicar qual é a resposta correta. Então, vou fazer essa comparação. Se tiver correto, eu vou receber um ponto e vai receber a pontuação de 100. Se não, simplesmente vai receber um erro, não tem nenhuma pontuação. E depois aqui eu tenho um incremento das vezes que o cara vai jogar e tenho a passagem dos dados da pessoa na lista do ranker, ok pessoal? Aqui acaba sendo uma matriz, não vou entrar muito detalhe para não poder confundir as outras pessoas. Aqui eu tenho o resultado do teste, ok? Também separei, criei um procedimento para não ficar muito juntado. Tenho aqui um procedimento mesmo que ele fez, mas eu só acabei separando. Ok pessoal, e aqui acaba vindo a lista dos ranks. Nesse caso eu tinha que subir um pouco mais, deixa eu ver. Eu acredito que foram separados por procedimento, ok pessoal. Então eu tenho aqui a lista dos ranks, onde eu faço comparação se o contador de vezes a jogar é igual a 0. Se for igual a 0 vai mostrar essa mensagem. Se for diferente de 0 vai mostrar o usuário disponível, né, que fez o jogo. E eu tenho aqui a parte do gabarito, onde ele vai me listar, ok? Vai me listar as perguntas com as alternativas corretas. Essa lógica foi usada em cima, tentei também simplificar, mas a princípio tentei deixar assim para não complicar um pouquinho. Eu tenho aqui, por exemplo, um para, ok? Nesse caso eu estou dentro da pergunta, na posição, e eu tenho aqui, eu usei esse método copiar, ok, que permite pegar a primeira posição da resposta. Então ele vai pegar a primeira posição da resposta, que é a linha A, e dentro das 4 perguntas ele vai comparar se essa resposta, ok, é igual com a linha correta que foi pega. Se sim, vai mostrar a alternativa correta, se não, vai mostrar a alternativa errada, ok pessoal? Eu acredito que talvez para algumas pessoas que não estão muito familiarizadas com a lógica de programação tenha ficado muito complicado, mas para a Berlino, que mostrou o código e mostra que possivelmente já está muito interagido com estrutura de repetição ou com algoritmo, nesse caso em lógica de programação, eu acredito que ele entendeu a minha ideia, ok pessoal? Vou voltar a executar mais uma vez e mostrar qual era o ponto aqui. O ponto era poder listar, ok, quais alternativas corretas, ok? Então, essa era mais ou menos uma pergunta de texto. Você poderia talvez adicionar uma quarta opção em que a pessoa tinha a possibilidade de personalizar as perguntas e as respostas, ok? Então, era isso que eu queria compartilhar. Se o pessoal deixar mais perguntas aí relacionado à aula, quem sabe eu acabo criando mais um vídeo para poder responder as perguntas do pessoal, ok pessoal? Era isso que eu queria compartilhar. Alberlino, se a resposta foi correta, por favor, deixa aí no comentário, ok? Senão a gente vai tentar fazer um outro vídeo para poder esclarecer ainda mais, ok pessoal? Então, até já. Ok pessoal, até já. Acho que assim está correto, né?